Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Me chamo Maurílio Guimarães, sou pastor do Seminário Kadosh, também sou pastor da Igreja do Betel, aqui no Valentina 2. E hoje, com muita gratidão no coração, eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus que está escrito no livro de Malaquias. Eu queria ler um pequeno texto que diz, a partir do capítulo 4, verso 4, diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Herobe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O livro de Malaquias, como os nossos amigos que já ministraram para vocês, já falaram, Malaquias é exatamente um dos últimos profetas que falam pós o período cativeiro, e o povo já retornando da Babilônia para a cidade de Jerusalém, após a reconstrução do templo ali com Neemias, você tem todo esse período histórico e Malaquias ele chega para começar a falar e começar a dizer ao povo que eles precisavam mudar o seu culto, mudar as suas vestimentas, mudar o seu estilo de vida, porque Deus não estava aceitando aquilo que eles estavam falando. Deus fala para eles de uma forma geral, fala para o povo, fala para os sacerdotes e conclama esse povo a trazer, fazer tudo de forma como as Escrituras havia dito e que eles não estavam fazendo como deveriam fazer e estavam vivendo, na verdade, de forma de pecado. E finalizando o texto, Malaquias ele é instruído por Deus na sua profecia a lembrar o povo exatamente da lei de Moisés e dos seus estatutos, dos seus juízos. E isso nos chama muito a atenção para o período que nós estamos vivendo nos nossos dias. Essa esse retorno às Escrituras, aos estatutos de Deus, a pensar nos juízos de Deus, é de extrema importância para os nossos dias, principalmente hoje, em um período de pandemia, onde muitas vezes nós temos a tendência de esquecer a palavra, de deixar, de não ler. Hoje nós temos, então, a importância de que precisamos, então, voltar-nos para as Escrituras. E nesse contexto, Malaquias ele começa a dizer: lembrai-vos da lei de Moisés. E isso nos torna, então, a perceber a importância que temos com relação às Escrituras nas nossas vidas. Como está a relação da Escritura em sua vida? Como você tem dado essa importância em sua vida nesses dias? O texto continua dizendo: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. O profeta Elias foi exatamente um homem que teve muita ousadia de combater o pecado, de combater a apostasia de sua época. E Deus então aponta para frente através do profeta Malaquias, dizendo que vai levantar novamente o profeta Elias, e essa perspectiva é cumprida nas páginas do Novo Testamento, exatamente dentro de uma perspectiva da vida de João Batista, onde com o espírito de Elias, com essa forma de mostrar, de apontar o erro, de falar contra o pecado com muita ousadia, é se levantado, e ele também é o precursor daquele que exatamente seria a vontade de Deus, o nosso Cristo, o nosso Deus. O texto diz, Malaquias: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e fira a terra com a maldição. Esse texto nos chama a atenção para a importância de homens e mulheres que tenham firmado nas Escrituras a ousadia de defender a fé.
Deus levantou, então, João Batista e, ao longo do tempo, levantou outros grandes homens para a defesa da fé. E, nos nossos dias, nós precisamos, então, desse espírito profético para que possamos também, por meio da palavra e de uma vida intencional, vivida pelo Senhor, nos nossos dias, sermos modelo e luz nesse mundo. Como no começo do capítulo, ele começa a trazer a ideia desse sol que irá brilhar. E isso nos faz, então, perceber a missão de Deus, porque essa palavra se cumpre na ação da missão do Filho, e a missão do Filho é repassada, então, para a sua igreja. Nós precisamos, então, ser esses que proclamam, esses que vivem o Evangelho de forma clara, que brilha em meio à escuridão. Infelizmente, nós temos visto hoje muitos que estão acomodados, muitos que estão distantes, muitos que se dizem cristãos, mas não são discípulos de Jesus. Hoje eu gostaria, então, de chamar a sua atenção para encerrar essa série de meditações no livro de Malaquias. Há duas grandes coisas. Primeiro, preste atenção na importância das Escrituras. Segundo, que sejamos cumpridores da missão de Deus, sendo profetas que proclamam a verdade de Deus, apontando os erros, vivendo de maneira santa e combatendo a apostasia. Que o Senhor possa nos levantar como profetas nessa nação e vivermos para a glória de Deus. Deus possa abençoar o seu dia, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.